Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a fisioterapia de estímulo que a gente fez com o Vitor. Bom, pessoal, nesse vídeo então eu vou falar um pouquinho para vocês como foi a fisioterapia de estímulo que a gente fez para o Vitor. Foi uma fisioterapia para ajudá-lo a sentar melhor, a começar a ficar em pé, a desenvolver um pouco melhor, tá? O que aconteceu foi o seguinte, aqui em casa a gente tem como exemplo a Alice, que é a nossa filha mais velha. Ela tem 3 anos, ela foi uma criança muito rápida em tudo. A gente sabe que não é correto ficar comparando as crianças, mas como a gente só tinha esse exemplo, a gente acabava comparando. Então, geralmente eu falava para a pediatra, ó, o Vitor ainda não tá fazendo isso. E ela falava, não, espera, cada bebê tem seu tempo, a Alice foi muito rápida e beleza. Daí, quando ele fez 6 meses, eu percebi que ele ainda não estava sentando muito direitinho. Então, eu não comecei a introdução alimentar, esperei um pouco mais. Com 7 meses, ele estava um pouquinho melhor. Mesmo assim, eu não achava que ele ficava muito firme no cadeirão. Questionei ela falou que para esperar mais um pouco, e aí com 8 meses eu ainda sentia isso. Aí eu mostrei isso para ela na consulta, onde ele estava para fazer 9 meses, faltava um dia. E ela falou, realmente, ele ainda não fica tão firme, ele fica sentado, mas a gente percebe que ele não gosta de ficar sentado. A gente também colocou ele sentado sem apoio nenhum, assim, no chão, e a gente percebia que ele não queria ficar. Se você deixasse ele assim sentado, colocasse a mãozinha atrás dele, ele ficava. Quando você tirava, ele se jogava para trás. Ele realmente não queria ficar naquela posição sentado. Ela achou um pouco estranho, mas falou que não tinha nada de errado com ele estava tudo dentro do normal. Mas normalmente com 9 meses as crianças ficam sentadas tranquilamente, sozinhas, sem precisar ficar colocando nenhum apoio, para eu tentar de repente procurar uma fisioterapia para ajudá-lo. Daí eu resolvi então procurar essa fisioterapia, e antes de começar a fisioterapia eu mesmo fui fazendo uns estímulos com ele, vendo vídeos mesmo no YouTube, fui estimulando ele a ficar mais tempo sentado, colocando brinquedinhos, porque se dependesse dele eu colocava ele no chão e ele ficava só deitado. A impressão que dava é que ele era meio preguiçoso mesmo, sabe? Então eu fiz isso daí, agendei a primeira sessão com a fisioterapeuta, ele estava com 9 meses, e alguns dias, foi acho que na metade de agosto mais ou menos. E aí quando ela passou com ele, foi uma avaliação, mas já é uma sessão, né? Ela falou assim que ele estava bem, que estava tudo dentro do normal, que ele estava sentando sim, só que ele não gostava tanto, que ele precisava de estímulos, que algumas crianças precisam de mais estímulos do que outras, e ela me mostrou como fazer isso. Então, conforme eu vou falando, eu vou deixando para vocês as imagens para vocês verem como que foi. Mas basicamente é uma sessão onde ela vai mostrando pra gente o que a gente vai fazendo para estimular, com o que a gente tem em casa mesmo. Então ela veio aqui em casa, ela foi mostrando que eu podia utilizar as caixas que a gente tem aqui na brinquedoteca, uma poltroninha que a gente tem da Alice para ele ir apoiando, pegando os brinquedos, espalhando para fazer ele se movimentar e pegar os brinquedos, não deixar tudo tão fácil para ele. E aquilo foi trazendo estímulos para ele. Então, já na primeira sessão eu já percebi uma evolução nele, já tinha percebido antes disso, só de eu ter feito aqueles estímulos para ele ali antes da sessão, vendo os vídeos no YouTube. Aquilo já tinha ajudado bastante. Com essa sessão dela, então, achei que evoluiu mais ainda. Então, ela falou que achava que 4 sessões já seria o suficiente, que não precisava de mais que isso, não. Então, a gente fez dessa forma, 4 sessões, então foi de agosto até setembro. E nessas 4 sessões a gente percebeu uma grande evolução, ele foi ficando cada vez com um equilíbrio melhor em pé, se apoiando nas caixas, se apoiando na poltrona, brincando, tentando escalar mesmo essa poltroninha da Alice, apoiando nas cadeiras que a gente tem aqui, né, tanto na sala quanto na cozinha, apoiando nos armários da cozinha. Então, assim, a gente percebeu uma evolução muito grande. Hoje, ele tá com 1 ano, ele ainda não tá andando, mas assim, até tava conversando com a fisioterapeuta, não adianta a gente criar uma expectativa tão grande, porque a Alice, ela realmente foi muito rápida em tudo, né? Ela foi meio que precoce, porque andar com 10 meses não é o mais comum. Normalmente as crianças começam a andar ali depois de 1 ano. Já ouvi falar que geralmente os meninos demoram um pouquinho mais. Eu achava que era mito, mas aqui em casa tá meio que acontecendo dessa forma mesmo, né?
O Vitor, ele tá demorando um pouquinho mais para fazer as coisas, mas tá dentro do tempinho dele, ele tá dentro do que é o normal, ele não tá atrasado em nada, tá tudo certinho. Então, assim, não adianta a gente ficar criando expectativas de que ele já vai sair andando, porque se ele demorou um pouquinho mais para sentar e para ficar em pé, obviamente ele vai demorar um pouquinho mais para andar. Então, o que a gente tem que fazer é sempre criar um ambiente ali com estímulos para que ele possa realmente ir se desenvolvendo e fazendo tudo que ele consegue fazer, sem forçar, tá? É muito importante não ficar forçando o bebê, porque senão ele começa a ficar bravo ali, meio irritado. Então, assim, durante essas sessões, a gente tentou fazer com que ele engatinhasse também. A físio falou assim que ela acha muito interessante o bebê engatinhar, mas que muitos bebês pulam essa fase do engatinhar e vão direto para o andar. Então, assim, ela falou que poderia ser que realmente o Vitor pulasse essa fase, porque ele não estava engatinhando. Como vocês podem ver aí no vídeo, ele vai indo com a mãozinha, né, e os pezinhos ali, as perninhas, mas ele não chega a flexionar da forma como deveria ser para engatinhar. Na físio, a gente tentou estimular isso. Ela até recomendou que eu continuasse tentando, mas eu percebi que toda vez que eu tentava fazer isso, ele ficava muito irritado, chorava. Eu conversei com a pediatra e ela falou assim que não era um marco obrigatório, porque tem os marcos de desenvolvimento da criança. E o marco do engatinhar não é um marco obrigatório e realmente muitas crianças pulam. Então, para eu ficar tranquila com relação a isso, engatinhar é sim bom para a criança, mas não é algo obrigatório para eu não ficar encanada, que se o Vitor não estava querendo engatinhar, tudo bem, que deixasse ele pular essa fase. Como que foi em relação à Alice? Aqui, a Alice, ela também ficou em pé antes, né? Ela já ficou sentada e em pé tudo no mesmo mês, foi com 6 meses. E na época ela não engatinhava, mas a gente fez estímulo para ela engatinhar, só que ela aceitou bem esse estímulo. Eu lembro que, assim, coisa de 2 dias a gente fez ela engatinhar. Então foi tranquilo, ela não ficou chorando, não ficou se opondo a isso. Então foi tranquilo. E aí ela engatinhou e depois já começou a andar com 10 meses. Então foi tudo muito rápido. Aí com o Vitor tá dessa forma. Ele tá ficando em pé, vai, né, se locomovendo pelo chão. Eu tento deixar ele bastante livre. A recomendação que a pediatra e a físio me deu foi de sempre deixar ele o mais solto possível no chão, para a gente evitar o uso de cadeirinha, de chiqueirinho, do berço. Claro que não tem como evitar sempre, né? Assim, tem momentos que eu vou fazer algumas coisas que eu não consigo deixar ele no chão. Então, eu acabo tendo sim que recorrer à cadeirinha, o berço, o carrinho, chiqueirinho também. São opções para deixá-lo ali um tempinho. Mas o ideal é deixá-lo o maior tempo possível no chão livre, porque ali é o melhor lugar para ele se desenvolver. E não deixar só no chão mesmo, eu já percebi que só deixar no chão às vezes não é tão legal. É bom ter esses lugares para ele apoiar, para ele poder ficar em pé. Porque senão, se eu deixar só no chão, ele não consegue ficar em pé, né? Então, geralmente eu deixo dessa forma, com a poltroninha, com as caixas, aí ele vai se apoiando, vai pegando o brinquedo, aí senta novamente. É engraçado que no começo ele tinha até uma dificuldade de descer. Por exemplo, ele já estava em pé. Ele não conseguia descer, eu tinha que ir lá e descendo ele devagarinho, porque ele tinha medo de descer. E aí foi tudo muito gradativamente, assim, mas assim, não tem que ter pressa, gente, porque cada criança tem seu tempo. Sei que a gente fica ansiosa, a gente acaba comparando com os irmãos, mas é normal, tá tudo certo. O Victor tá com 1 ano e ele tá super bem. Não sei quando que ele vai andar. Futuramente eu faço um outro vídeo aqui contando como que foi esses primeiros passos dele, né? Mas assim, esse vídeo então foi para mostrar para vocês que a fisioterapia ajuda sim, ajuda a desenvolver a criança, dá estímulos para a criança, mas se você não tiver condições de fazer uma fisioterapia, você pode muito bem fazer esses estímulos você mesmo em casa sozinha, vendo vídeos, é super possível sim. No começo eu não tinha esse tipo de informação, porque como com a Alice foi tudo assim, muito espontâneo, eu não precisei fazer nada, porque ela realmente foi fazendo tudo sozinha. E ela ficava também no chiqueirinho, ela ficava no chão, eu ia mesclando ali, era da mesma forma do que com o Victor. E foi acontecendo natural, mas com ele eu percebi que eu ia precisar ter um pouquinho mais de esforço, de colocar mais estímulos para ele.
Então, fiquem atentos, né, aos marcos de desenvolvimento da criança. Geralmente tem esses marcos. É interessante ir acompanhando. Quando passar com o pediatra, sempre questionar, mas está tudo certo, né? Não só na questão ali de saúde geral, sabe? Mas essa questão do desenvolvimento mesmo. O que ele está fazendo já está de acordo? Ele teria que estar fazendo mais coisas? Já teria que estar fazendo isso? Eu sempre questionava muito a pediatra nesse sentido. Por mais que eu parecesse ser um pouco chata, de às vezes comparar e já estar perguntando se já tinha que estar fazendo, mas é legal. É legal ficar atento a isso, porque a gente ali com um pouquinho de um esforço que não é nada demais, essas coisinhas que eu fiz foram só uns estímulos mesmo pequenos que ajudaram, fizeram toda a diferença para ele. Então, minha dica para vocês é essa. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar um like. Se você não for inscrito ainda, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. E me acompanhe também lá no Instagram, que lá eu posto um pouquinho da minha rotina com o Vitor e com a Alice. E é isso. Um beijo e até mais.